para começar, eu queria que vocês respondessem para a gente por que amamos trabalhar em rede. Primeiro que eu não sei como trabalhar de outro jeito, então não tem muito parâmetro, não tem muito parâmetro de comparação. Mas dentro da minha escolha muito jovem de trabalhar empreendendo em rede, eu sempre valorizei muito uma questão de autonomia e diversidade, né? De poder, né? Você poder ter autonomia para ser muito mais uma pessoa que exerça a sua curiosidade e criatividade de uma maneira mais livre e menos uma pessoa induzida como criatura, né? Que tem que de alguma forma seguir, né, um plano de carreira pré-desenhado. Então, eu, desde jovem, fui muito inquieto nesse sentido. Então, acho que eu valorizo muito essa questão da autonomia e, com a autonomia, a possibilidade de você encontrar e buscar pessoas diferentes para poder conectar, né, e sonhar junto, né, e começar a discutir sobre propósitos conjuntos de futuro. Mas o que tudo isso, então, tem a ver com o futuro do trabalho e de que forma empreender em rede já nos diz sobre esse futuro do trabalho, Dati? Legal. Bom, pessoal, acho que é sempre importante, aqui vou também compartilhar de algo que você deve ver bastante em seus estudos de Foresight, Cássia, que a gente não tem, né, um futuro único, né? A gente tem futuros e a gente está buscando construir, dar vida a estes diferentes futuros. Então, quando eu estudo o futuro do trabalho, não tem um campo determinado e único sobre para onde estamos indo, mas a gente tem uma série de possibilidades. E nesse farto campo de possibilidades que a gente já vislumbra, novos modelos de trabalho vêm surgindo, o modelo em rede é um deles. Então, o que tem a ver trabalhar em rede, né? Se relacionar em rede, criar organizações em rede? É mais uma maneira que a gente tem de dar vazão à nossa forma de se relacionar com o nosso trabalho. Então, quando a gente geralmente pensa nesse trabalho, no futuro dele, a gente geralmente pensa no que a gente faz hoje, mas com, né, alguma adição de tecnologia, o que vai mudar, se a gente tiver ali uma camada nova, uma inteligência artificial, o que ela vai fazer, como ela vai otimizar o nosso trabalho. Mas a gente geralmente não pensa nessa parte relacional, comportamental, que é como a gente se relaciona, de fato, com o objetivo do nosso trabalho. Qual é a função que esse trabalho tem na nossa vida, na nossa sociedade, principalmente para nós, né? Se você sempre vem desse lugar, qual é a busca que você já fez, olhando para dentro disso, sobre qual é a função desse trabalho que você tem? Que passa também por essas questões de propósito, enfim, o que você busca, que significado que você busca para si, que legado que você quer deixar, enfim. Dentre essas buscas todas, uma forma da gente se relacionar de uma forma talvez mais flexível, com mais autonomia, é o trabalho em rede. Então, quando a gente fala que o que a gente ama fazer, né, no trabalho em rede, ter essa possibilidade de novas conexões, da gente ter mais autonomia sobre o que a gente faz, é porque isso vem de um desejo novo, que a gente hoje tem espaço para buscar mais essa autonomia, para se conhecer melhor, entender o que nos move, né, o que nos move como indivíduos, qual que é essa energia de trabalho que eu quero colocar para o mundo. E a partir daí, será que isso vai funcionar só dentro de uma ótica, de uma forma de organização tradicional como a gente vê hoje? Ou será que esse mesmo anseio faz com que formatos mais flexíveis surjam? E aí, quando a gente começa a ver essa, né, a nova forma que a gente tem de se relacionar com o trabalho, empresas em rede passam a ser uma dessas respostas. Sempre uma das respostas, porque, de novo, esse futuro ele não está determinado. Mas é uma forma que hoje a gente já encontra no presente de criar esse espaço, que seja mais flexível, que seja mais, que permita mais com que a gente coloque todas essas potencialidades que a gente tem no mundo. E aí, se a gente vai falar um pouquinho dessas habilidades, muito já tem se falado, a gente já tem vários relatórios que falam dessas habilidades do futuro, mas para mim elas já não são do futuro, são do presente, e que dizem muito sobre como a gente também opera em rede, que é essa possibilidade de como é que a gente cria melhores relações, melhores conversas, como é que a gente cria essa relação conosco mesmo, nossa autogestão, como é que a gente se organiza melhor para dar conta de tantas coisas acontecendo simultaneamente. Isso independente se trabalha em rede, numa empresa organizacional, uma empresa tradicional. Essa já é uma competência do presente e que, se a gente quer trabalhar em rede, ela vai se tornar ainda mais importante. Saber se autogerir e saber se relacionar melhor em trabalhar as nossas soft skills. Então, isso é um pouco do que a gente já vem olhando nesse futuro do trabalho, mas que a gente já está fazendo no presente. Não sei para tudo, mas para empreender em rede tem que assumir risco e dar o primeiro passo. Mas as estruturas estão surgindo. Acho que, diferentemente de alguns anos atrás, hoje a gente tem muita tecnologia e muita estrutura que dá uma mínima segurança para operar em rede.
né? Então, hoje a gente tem muita tecnologia que dá segurança em termos de plataforma para a gente poder criar esse espaço para o novo, assumir o risco, né? E sair para o fazejamento, né? Acho que não tem muito esse negócio de ficar ensaiando muito, não, né? É cooperar, né? E na cooperação, né, aprender, empreender e começar a co-criar o modelo junto, porque as estruturas não estão prontas. Sim, com certeza. Aliás, quando a gente fala de cases, também eles não servem para a gente pegar e falar, olha, funcionou, vamos pegar e trazer, né, Gui? A gente vai... Eles são inspirações que... É um modelo em permanente beta, né? Aliás, como tudo... Modelo permanentemente em beta, adorei essa, Tati. E eu acho que é isso que também nos empolga, né, em tudo isso, não é, gente? Eu não sei, eu adoro. A mim, sim. Adrenalina. Como é que tá a tua adrenalina aí, Guilherme? Então, é um processo de pura criatividade, artístico, né, de emergir coisas e na interação, né? Isso que eu acho que é a beleza da vida e da natureza, né? Na interação nasce o novo. E aí, quando nasce o novo, a gente tem que cuidar, a gente tem que cultivar, tem que colher, tem que celebrar, tem que saborear. E em ciclos, né? Se a gente não ficar, a gente só somos seres que estamos em constante aprendizado e adaptação. Então, assim, as estruturas rígidas nos aprisionam, né? Então, por isso que a gente é tão animado, né, em empreender de forma autônoma, em rede, né, criando valor conjunto.